Com muita alegria, com muita honra, vamos receber nessa noite o pastor Elcio de Assis. Aplauda o Senhor pela vida desse servo de Deus. Pode ser melhor isso, Ives. Repita comigo: preparado a Deus. Pode ser melhor: preparado a Deus. Está o meu coração para receber a sua palavra. A paz do Senhor, irmãos. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Prazer estar aqui, que Deus continue abençoando. A mão do Todo-Poderoso esteja sobre o pastor, sobre a família, sobre a igreja. Que continue ele, pastor Felipe, sendo esta bênção. Prazer aqui em ver e rever a família do Paulo Vitor. Vi pequenininho, viu? Se fizer besteira aqui para falar. Não, o pastor Elcio esteve aqui. Deus te abençoe, tá? Deixa um abraço para ele. Que a mão de Deus esteja sobre todos vocês. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo. Escreveu o apóstolo João, o capítulo de número 4. Evangelho de Jesus Cristo. Segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 4. Transmite também um abraço ao pastor Vitor Hugo, que a mão de Deus esteja sobre a vida dele também. Capítulo 4, versículo de número 4, para a nossa meditação. Não falou a hora que acaba aqui meia-noite? Como é que é? Verso 4 diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. E era-lhe necessário passar por Samaria. Amém. Meus amados e queridos, o texto que vamos meditar e o versículo que acabamos de ler, o apóstolo João externa que Jesus teve uma necessidade em sua locomoção. Os versículos que antecedem o versículo 4 vai expressar aonde Jesus estava. A Bíblia diz que Jesus estava na Judeia. Judeia era o reduto do profeta João Batista, aonde ele pregava a mensagem do arrependimento e ali batizava aqueles que criam para o arrependimento. E Jesus estava naquela região. E logo surgiu uma contenda que espalharam que Jesus estava batizando mais que João Batista. E a Bíblia é bem clara em dizer que não era Jesus quem batizava, mas sim os seus discípulos. Então Jesus vai deixar a região da Judeia e ele vai outra vez para a Galileia. A Galileia é responsável por 80% do desenvolvimento e o desenrolar do ministério de Jesus. Jesus desenvolveu o seu ministério na região da Galileia. Então ele vai deixar a Judeia e vai outra vez para a Galileia. Quando Jesus esteve aqui para consumar a obra da redenção e trazer salvação aos homens, o mundo era julgado, subjulgado, dominado pelo Império Romano, uma grande parte. E a região do Oriente Médio estava sobre o julgo do Império Romano. E a terra de Israel, para facilitar a administração do governo do Império Romano, fora dividida em 3 grandes regiões. A região da Judeia, a região da Galileia e a região de Samaria. Esta era a geografia do tempo em que Jesus aqui esteve. Para você memorizar eternamente como era as 3 grandes regiões, é muito fácil.
Você coloca a Judéia no seu punho, você coloca a Galileia na ponta de seus dedos, e entre a Galileia e a Judéia, você coloca Samaria. Vocês são inteligentes e já perceberam que, se Jesus está na Judéia, que é um extremo, e vai para a Galileia, que é outro extremo, automaticamente ele tem que passar por Samaria. Porque não tem como sair de um extremo ao outro e não passar por Samaria. Mas havia um grande problema que qualquer judeu comum que fosse se locomover de um extremo ao outro, tanto faz Galileia para Judéia, Judéia para Galileia, ele não passava por Samaria, porque havia uma rixa e uma grande animosidade, contenda, os judeus com os samaritanos. Mais à frente explico o motivo. Então, qualquer judeu comum não passava por Samaria. Haviam duas opções para que estes assim se locomovessem. A primeira opção, saindo da Judéia, que é onde nós estamos com Jesus, passava pelo caminho da esquerda, que era o caminho que era beirando o mar Mediterrâneo. Todas as vezes que você lê na Bíblia, na lição do Velho Testamento, grande mar, está falando do mar Mediterrâneo. Este era um caminho, uma opção. A segunda opção, indo da Judéia, é pelo caminho da direita, pelo deserto da Pérea, margeando ou costeando as águas do Jordão, que serpenteava e banhava toda aquela campina. Aí então alcançava a Galileia, pelo deserto da Pérea à direita, ou pelo caminho da esquerda, beirando as águas do Mediterrâneo. Mas um judeu comum não passava por Samaria. Só que Jesus não é um judeu comum. Jesus é o Filho de Deus. Então Jesus não vai nem pelo caminho da esquerda e nem pelo caminho da direita. Porque para Jesus não há fronteira, não há limite que o impeça de se locomover. Porque o Salmo 46 diz que ele faz cessar a guerra. Até o fim da terra, quebra arco, corta lança e queima carros no fogo, e ainda diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, porque eu sou todo-poderoso. Então Jesus vai passar por Samaria. E o texto diz, quando ele chega na região de Samaria, vai a Sicar, ele chama seus discípulos e dá a eles uma missão, para que eles vão até a cidade próxima e comprem alguma coisa para comer, haja vista a caminhada que fizeram, estão com fome. E Jesus fica sozinho. E ele vai até a herdade de Jacó, que é um poço, e ali se assenta. Lá vem a samaritana, tira água para beber. Aqui você já entende qual era a necessidade que Jesus teve de passar em Samaria. A samaritana estava na rota dele. Eu só estou aqui nesta noite, você só está aqui nesta noite, porque nós estávamos na rota de Jesus. Porque a Bíblia diz que ele veio salvar e buscar o que se havia perdido. Ela vem tirar água para beber, ele sabe que ela não vai falar com ele devido à animosidade e à rixa. Então ele vai tomar a iniciativa, ele diz: mulher, dá-me um pouco desta água para eu matar minha sede. Ela olha para ele, já o identificou, é um judeu. Ela vai chamar a sua atenção e diz: como pode tu pedir água a mim para beber, visto que eu sou samaritana, tu é um judeu? Tu não sabe que o judeu não se comunica com o samaritano? Ele responde: se tu conheceras o dom de Deus, e se tu soubesse quem é que está lhe pedindo água, tu lhe pediria água viva e ele te concederia. Ela olha para ele, percebe que ele não tem nenhum apetrecho, nenhum objeto para tirar água. Diz: como pode tu me dar água para beber? Não tem corda, não tem cacimba, não tem cântaro. És tu maior que o nosso pai Jacó, que cavou o poço, bebeu da água, deu aos animais e deu aos filhos?
E ele disse: olha, aquele que beber da água que Jacó cavou o poço, bebeu, deu aos animais e os filhos, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Porque dentro de si fará uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. Ela vira para dizer: Senhor, então dai-me desta água para que eu não precise mais voltar aqui. Ele diz: dou sim, mas vai chamar o marido. Ela disse: não tenho marido. Aí Jesus: disseste bem, porque tiveste 5 e o que tu tens também não é seu. Eu quero trazer uma palavra neste momento, as 3 revelações que Jesus traz nesse diálogo. Jesus traz 3 revelações que estão patentes, explícitas no diálogo dele com a samaritana. A primeira é a revelação da vida pessoal da samaritana. Quando ele diz: disseste bem, porque já tiveste 5 e o que tu tens também não é seu. A primeira revelação que Jesus traz é da vida íntima, é da vida pessoal da samaritana. Deus nos deu algo lindo, que é a maior bênção que Deus nos deu. O que, pastor? Deus nos deu a vida. A Bíblia Sagrada diz que a vida é um dom de Deus. Ninguém pode dar vida, somente Deus pode dar vida. E o maior dom, ou a maior bênção que Deus nos deu é a vida. E a vida é algo singular, particular de cada um. Cada um tem a sua própria vida. É por isso que a Bíblia diz que cada um dará conta de si. E a salvação, ela é individual. Eu não posso decidir por você ser salvo. Quem decide é você. Então, cada um tem a sua própria vida. A sua vida não me diz respeito. E a minha vida não lhe diz respeito. Porque eu tenho a minha vida e você tem a sua vida. Quer ver? Quando Deus tirou a família de Ló de Sodoma e Gomorra, Deus deu 4 ordens. Era uma família. Deus deu 4 ordens e todas as ordens estão no singular. Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda a campina e suba para o monte. Ora, se era um grupo, as ordens deveriam estar no plural. Escapem, não parem, não olhem e subam. Mas não importa quantas pessoas estão, cada um tem a sua própria vida. Cada um tem a sua própria vida. Agora, preste bastante atenção o que Jesus vai fazer com esta mulher. Ele vai arrancar a casca da ferida da vida dela. Ele vai mexer no mais íntimo da vida dela. Vai fazê-la sangrar, mas ele está sozinho, ele e ela. Já dispensou os discípulos, porque ele tinha que conversar com ela no particular. Ela vai sair do poço curada. Ela vai sair dali crente. Vai sair dali pregadora do evangelho. Porque ele vai tratar da ferida dela. Ele é o único, eu não conheço outro. Ele é o único, não conheço outro. Que neste grupo de pessoas que aqui estão reunidas, sentadas ouvindo a palavra, ele é o único que consegue bater em você, puxar o teu cabelo, te tritura, te amassa, te deita no colo dele de bruços, lhe dá lindas palmadas, mas te arrebenta, pisa em você, esfrega a tua cara no chão, te exorta e ninguém sabe. O irmão do lado não sabe, o irmão que está atrás não sabe, o que está na frente também. O couro está comendo, o pau está quebrando no teu lombo, você está sendo arrebentado, triturado, e ninguém sabe. Um olha para o outro assim, ninguém sabe. Aí você quer gritar, isso assim, não precisa gritar, porque a conversa é eu e você. Mas o que eu faço? Chora, geme, porque aqui é o oleiro e o vaso.
A roda gira. O oleiro amassa o barro. O vaso se quebra e ele refaz o vaso. E o vaso se quebra novamente e ele refaz o vaso. A roda do oleiro não é roda gigante. A roda gigante gira assim. A do oleiro é na horizontal. Ele não perde você de vista. Ele vai amassar, vai triturar. E se eu me quebrar várias vezes, descansa. Na casa do oleiro não tem lata de lixo. Todo vaso que lá se quebra é reaproveitado. Oh, glória ao nome de Jesus. 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 Oh, glória ao nome. Ele está interessado na tua vida. Ele está interessado na minha vida. Nossas vidas dizem respeito a Ele, porque Ele foi quem nos deu a vida. Receba nesta noite. Vai sangrar, não tem problema. A casca da ferida vai sair, não tem problema. Mas você vai sair daqui untado no azeite, restaurado, renovado. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. A primeira revelação que Jesus traz é da vida dela. Quando ela vê que ele revelou a vida dela, ela diz: eu vejo que és profeta. Então me explica ou me responda e me esclareça uma coisa. Diga. Nossos pais dizem que o local de adorar é aqui, o Monte Gerizim. Mas os judeus dizem que é em Jerusalém, no templo Monte Sião. Onde devemos adorar? Aí Jesus disse: olha, mulher, crê-me que vem a hora que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Por quê? Porque vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A segunda revelação que Jesus traz é das 3 classes de adoradores. Vós adorais o que não sabeis. Por que Jesus disse para ela que eles, os samaritanos, adoravam o que não sabiam? É muito simples. Israel, em toda a sua existência, teve 3 cativeiros, cada um com um propósito definido. O primeiro cativeiro, dito por Deus em Gênesis 15, é Abraão, que é o cativeiro egípcio para criar a nação. O terceiro cativeiro é o cativeiro babilônico, que vocês vão aprender na escola dominical. Qual o propósito? Curar Israel do pecado da idolatria. Depois do cativeiro babilônico, Israel nunca mais se encurvou diante de outro Deus. E o cativeiro babilônico faz parte do elo da corrente messiânica. Por isso ele é citado na genealogia de Mateus. Porque depois do cativeiro babilônico, até o dia de hoje, nunca mais se assentou um rei no trono de Israel. O próximo, vocês já sabem quem é. Gabriel disse a Maria que Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará na casa de Jacó para sempre. O nome dele é Jesus. O segundo cativeiro foi o cativeiro assírio. É esse que nós vamos aprender por que os samaritanos não falavam com os judeus. O cativeiro assírio foi para apenas o reino do norte. Somente 3 reis governaram Israel em uma nação única. Apenas 3. Saul, o primeiro rei. Davi, o maior de todos. E Salomão, o terceiro. Pós Salomão, o reino dividiu-se em 2. Reino do norte, casa de Israel. Reino do sul, casa de Judá. Reino do norte era composto pelas 10 tribos. E nas 10 tribos que ficaram no reino do norte estava Efraim e Manassés. O cativeiro assírio só levou em cativeiro o reino do norte, casa de Israel. Não levou o reino do sul, casa de Judá. Capital do reino do sul que ficaram a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Capital do reino do sul, Jerusalém. Capital do reino do norte, Samaria. Então o cativeiro assírio só levou em cativeiro o reino do norte. Para quê? Propósito. Volta para Jacó. Quando Jacó adotou Manassés e Efraim,
Manassés o primogênito, Efraim o caçula. Quando José trouxe os dois para Jacó abençoar, Jacó cruzou os braços. A mão direita abençoa o primogênito e a esquerda o caçula. Jacó inverteu. Quando Jacó inverteu, colocou a mão direita sobre Efraim, José viu e disse: não, pai, está errado. Jacó disse: eu sei. Em outras palavras, não se mete. O manto está comigo. Quem me apareceu foi Deus, e não a você, apareceu a mim. E Jacó disse uma palavra profética: que se multipliquem como peixes sobre a terra. Peixe não se multiplica na terra, só na água. Como Efraim estava no reino do norte, quando levaram cativo o reino do norte, lá vai Efraim, e se multiplicou pelo planeta Terra. E qual era a capital do reino do norte? A capital do reino do norte era Samaria. Qual era a prática do Império Assírio? Eles trocavam os moradores de lugar. O que o Império fez? Trouxe gentios de outras nações e colocou em Samaria. Com isso veio a idolatria e a adoração a deuses pagãos. Aí misturou a raça. Então os judeus de Samaria não eram judeus puros, misturou-se. Por isso os da casa de Judá não os tinham como irmão, porque eles não sabiam adorar, pois a adoração estava poluída e adoravam a deuses estranhos. Por isso Jesus disse: vós adorais o que não sabeis. A adoração de vocês está contaminada. Estão adorando mais o monte do que quem fez o monte. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. As pessoas perguntam como é que Deus vai julgar alguém que morreu sem ouvir falar do Evangelho. Descanse, porque no Salmo 89, verso 14, diz que justiça e juízo é a base do seu trono. Deus é justo. Mas Deus não pode condenar e nem absorver alguém que não ouviu falar do Evangelho. Paulo explica. Na carta aos Romanos, do capítulo 1 ao 4, Paulo diz que as obras da criação anunciam que há um Deus. Quando o sol nasce e aquece seu corpo, o sol está dizendo: eu só estou aqui porque alguém me criou. E quando ele se põe, a lua alcança o céu, a lua está dizendo: eu só estou aqui porque alguém me criou. Quando as estrelas brilham, e agora os astrônomos descobriram que elas emitem som, o patriarca Jó, sem ter frequentado uma faculdade de astronomia, já dizia: as estrelas cantarolavam. Cantarolavam o que, Jó? Nós só existimos porque alguém nos criou. Quando o vento sopra e a brisa te refresca, o vento está dizendo: eu estou soprando por ordem de alguém, porque Deus faz dos seus ministros labaredas de fogo e de seus ventos mensageiros. O homem tem a castimanha de adorar a criação, mas não adoram o Criador. Por isso que deram a lua para São Jorge, os mares deram para Iemanjá, as matas para Oxóssi, as cachoeiras para Obaluaê, o casamento para Santo Antônio, as crianças para Cosme e Damião, e Jeová está no trono dizendo: eu não dei nada para ninguém. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, os moradores que nela habitam. Você pode adorar, a Ele pertence todas as coisas. O Deus a quem servimos é digno de ser reverenciado, adorado. Oh, glória ao nome. Vós adorais o que não sabeis. Vós adorais o que não sabeis. A adoração de vocês está misturada, poluída. Aí diz assim: nós adoramos o que sabemos. Por que ele usa o pronome no plural? Porque ele é judeu, ele não pode fugir da sua nacionalidade. Nós adoramos o que sabemos, mas também estamos errados, porque os judeus só criam na adoração no templo, por causa da inauguração na época de Salomão, que Jeová bradou e disse que os ouvidos estariam atentos ali. Fora do templo, para eles não haviam, tinham que adorar ali. Essas paredes aqui, elas formam esse templo, que é consagrado para adorar a Deus.
E por que nós devemos vir aqui? Número 1, aprender a palavra. 2, demonstrarmos comunhão uns com os outros. 3, comungarmos a mesma fé no mesmo Deus. 4, reunimos aqui para louvar e bendizer o seu santo e soberano nome. Porque esse lugar foi consagrado a Deus. Mas Deus não habita nessas paredes. Onde Deus habita? Aqui. Vós sois templo do Espírito Santo, e Deus habita em vós. Paulo diz, temos, porém, esses tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Deus habita aqui. Não se limita a Deus numa caixinha. Não se coloca a Deus dentro de uma gaveta. Não se coloca a Deus dentro de um prédio. A Bíblia diz que aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Oh, glória ao nome de Jesus. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, mas também estamos errados. Porque a hora vem. E agora é que a terceira classe vai surgir. Qual? A dos verdadeiros adoradores. Oh, glória ao nome de Jesus. Verdadeiro adorador é a terceira classe. O verdadeiro adorador, ele tem 3 marcas. A princípio, 3. Número 1, o verdadeiro adorador adora a Deus pela fé. O que é a fé, pastor? A fé é um sentimento? Não. Estou indo para o culto hoje porque estou sentindo uma fé. Vai vir vazio, vai voltar vazio. Veio fraco, vai voltar fraco. Veio destruído, vai voltar destruído. Veio cabisbaixo, vai voltar cabisbaixo. Veio fracassado, vai voltar fracassado. O que é isso, pastor? A fé não é sentimento. Porque se fosse sentimento, passava. O que é a fé? Segundo a Bíblia, a fé é fundamento. É onde eu estou fundamentado na fé. Eu posso ouvir qualquer tipo de heresia, não me abala, porque eu olho para Jesus, autor, consumador da minha fé. É por isso que o vento vem na tua vida, você vai lá embaixo, mas quando ele passa, você está de pé. Porque a fé, ela é fundamento. E como é que eu sinto e eu adquiro fé? Fé você adquire ouvindo a pregação. Paulo diz, de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra. Quando nós falamos isso apressadamente, nós falamos, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Claro, você adquire fé ouvindo a palavra. Mas o que está escrito não é ouvir a, de sorte que a fé vem pelo ouvir. E o verbo ouvir é pela palavra. Ou seja, até o verbo ouvir é produzido pela palavra. Como é isso, pastor? Você pode chegar aqui e dizer assim, eu não vou ouvir o pastor Elton, não vai mesmo não. Não vou ouvir o pastor Felipe, não vai mesmo não. Não vou ouvir Deus. Ah, vai. Vai. Você pode não me ouvir. Você pode não ouvir o homem. Mas quando Deus começar a falar na boca, você vai ouvir. Porque a Bíblia diz que Deus não fala debalde. Deus não fala à toa. Deus, quando fala, você tem que ouvir. Por isso que a Bíblia diz, quem tem ouvidos, glória ao nome de Jesus. O verbo ouvir é produzido pela palavra. Por isso a Bíblia diz, a palavra do Senhor não volta para ele vazia, mas fará o que ele apraz. Se eu quiser falar de mim mesmo, você não vai ouvir. Mas se Deus falar na minha boca, você vai ouvir. Qualquer um que subir aqui, se Deus for falar na boca dele, você vai ouvir. Porque é Deus falando. Quer ver? Os superiores do templo chamaram os guardas, pegaram o mandato de prisão e disseram assim, aqui está o mandato de prisão, vocês vão prender Jesus de Nazaré. Qual é a acusação? É motim contra César, é um mercenário, está se rebelando. Aí os guardas foram prender Jesus. Quando chegou lá, Jesus estava falando. Prende? Interrompe a mensagem. E os guardas, não, quando ele terminar de pregar, a gente prende ele. Vamos ficar ouvindo. Mas eles não foram para ouvir, mas a sorte, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir é pela palavra. Não, quando ele acabar a mensagem, vamos pegar e trancar naquela cela fria, é verdade. Glória a Deus. Quando ele acabar esse sermão, nós vamos algemá-lo, é verdade. Aleluia. Prende ele. Não dá, porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir é pela palavra. E os guardas ficaram ouvindo, ficaram ouvindo, ficaram ouvindo. Quando Jesus terminou de falar, os guardas estavam cheios. Quase que entraram no manto.
E agora, vamos embora. E ele, larga ele para lá, vamos embora. Aí quando chegaram para o superior, os superiores disseram, encontraram ele? Sim, senhor. Prenderam ele? Não, senhor. Ele fugiu? Não, senhor. Os discípulos não deixaram? Não, senhor. Ele resistiu à prisão? Não, senhor. Ele foi embora? Não, senhor. Por que vocês não prenderam? Quando nós chegamos lá, ele estava falando. E daí? Daí nós ficamos ouvindo. Mas eu não mandei vocês ouvir, mas nós ficamos ouvindo. Mas nós não queríamos ouvir, mas ficamos ouvindo. E aí nós ficamos ouvindo. Aí nós ficamos ouvindo. E ele não parou de falar, parou. E por que vocês não prenderam ele quando ele parou de falar? É porque nós nunca ouvimos alguém falar como fala aquele homem. Quando ele fala, a terra treme, o mortal se cala. Quando ele fala, a porta trancada se abre. Quando ele fala, o vento cessa, o mar acalma. Quando ele fala, a tristeza bate em retirada, a alegria chega. Quando ele fala, o fofoqueiro perde a voz, o linguarudo perde a língua. Quando ele fala, o invejoso fica sem graça, o inferno treme. Quando ele fala, ele endurece o barro, derrete a cera. Quando ele fala, o crente gelado pega fogo. Quando ele fala, a igreja é sacudida, restaurada, renovada. Quando ele fala, a doença bate em retirada. Quando ele fala, a prova acaba, o deserto desaparece, a água jorra, você pode adorar a ele. Quando ele fala, a marca do verdadeiro adorador é a fé. A sociedade corrompida, falida, passa do lado de fora, não entende como é que alguém se reúne aqui, esse número de pessoas, e faz um barulhão de aleluia, canta. A gente entra lá dentro, não tem uma imagem, não precisamos. Não tem uma estátua, não precisamos. Porque nós não adoramos o que vemos. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Quem tem fé, para mim, Deus aqui neste culto é mais real do que esse celular. Por quê, pastor? Porque esse celular não precisa de fé para ver. Esse celular eu estou vendo sem fé, sem sentir. E Deus, eu sei que pela fé. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, você sente a presença dele aqui? A presença dele é real. A primeira marca do verdadeiro adorador é a fé. A segunda marca, Jesus disse, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. O verdadeiro adorador adora a Deus em espírito. Eu posso cantar na carne, louvar na carne, honrar na carne, mas adorar só em espírito. Oh, glória ao nome de Jesus. Como é isso, pastor? Nós somos compostos de 3 partes. Nós temos alma, corpo e espírito. O corpo é isso aqui, só serve para esse plano. Morreu, 24 horas, vai começar a cheirar mal. Do pó nós viemos, para o pó retornaremos. Isso aqui se chama carne. Segundo a Bíblia, é fraca. Segundo a Bíblia, é como a folha da erva. Cresce, murcha e cai e o vento espalha. Isso é a carne. Segunda coisa, nós temos a alma. A alma é a razão do ser, que vai viver para sempre, com ou sem Deus. E nós temos o Espírito. O Espírito é o DNA de Deus em nós. Quando Deus fala conosco, nós falamos com Ele, falamos através do nosso Espírito. É o Espírito que liga você. Por isso Paulo diz, quem ora em línguas, ora bem, porque a carne não entende, mas o Espírito... Quem ora em línguas não fala em mistério, em é preposição, fala de. Como é isso, pastor? É você no Espírito de Jeová conversando de mistério. O diabo, como é que é? O diabo. Eu não estou entendendo, não vai entender nunca, porque aqui é uma linguagem do Espírito. Oh, glória ao nome de Jesus. A Bíblia diz que a carne tende para as coisas que são da carne, mas o Espírito para as coisas que são do Espírito. Você acorda e estou com vontade de adorar, não é só carne. Estou com vontade de orar, não é só carne. Estou com vontade de ler a Bíblia, não é só carne. Estou com vontade de ir para o culto. Não, sua carne não quer vir para o culto. Sua carne quer ir para o shopping, estourar o cartão. Pastor, então quando eu digo estou com vontade de adorar, estou com vontade de orar, estou com vontade de ir para o culto, quem é que está falando? Já é o próprio Deus.
que já mexeu no teu espírito. Oh, glória ao nome de Jesus. É por isso que bem o culto começa, aquele louvor, uma irmã diz pá, pá, o outro diz pá, e alguém diz assim, não é possível. O louvor começou agora, essa irmã já está sentindo poder. Aí a mensagem começa, aí o irmão diz pau, pau, aí isso não é possível, o pastor nem desenrolou o texto ainda, está na introdução, e o irmão já está dando glória. O que está acontecendo? É que ele já está no espírito. E você ainda na carne. O que eu faço, pastor? Pega a carruagem que passa na terra. Oh, se andas. Entra nessa carruagem que passa aí. Entra nela, porque é o Espírito que te convida a entrar nesse manto de Egnosi Anderevai. Sai da carne e navega no Espírito. Na adoração não se pega carona. Como é isso, pastor? Aqui todos nós fomos feitos da mesma matéria, estou caminhando por fim, da mesma matéria. Como é isso, pastor? Aqui todos nós fomos feitos do barro. Um barro mais escuro, um barro mais claro, mas tudo é barro. Aqui não tem ninguém de ouro, aqui não tem ninguém de prata, aqui não tem ninguém de ferro, aqui não tem ninguém de manganês, aqui não tem ninguém de bronze, aqui não tem ninguém de cobre, aqui não tem ninguém de nenhum metal, aqui todo mundo é barro. Agora, existem 5 singularidades que existem em mim, que não são iguais em você. Número 1, o cabelo. O meu já foi. Mas se misturar fios de cabelos de pessoas diferentes, fizer o exame, saber-se-á que aqueles fios de cabelo pertencem a pessoas diferentes. 2, a íris dos olhos. Cada um tem a sua. Por isso que muita identificação pessoal é pela íris dos olhos. 3, a arcária dentária. Uma das identificações de um corpo que não dá para se reconhecer é a arcária dentária. 4, impressões digitais, que são feitas ainda na barriga da mãe, lá para a 7ª semana, mais ou menos assim. Só Deus, para num pedaço de pele deste tamaninho, fazer cristais para poder ter impressões digitais diferentes. Nenhuma é igual a outra. São bilhões diferentes. 5, a voz. Quando você pregar, pode parecer com a minha voz. Mas se gravar a minha e gravar a sua, vai saber que as vozes pertencem a pessoas diferentes. Você pode cantar igual um cantor, mas se fizer exame, gravar a voz do cantor e a sua, vai saber que as vozes pertencem a pessoas diferentes. O salmista, no Salmo 116, diz assim: eu amo ao Senhor, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos e ouviu a minha voz. Oh, glória ao nome. Sabe o que o salmista está dizendo? Não importa quantos cantaram, louvaram junto comigo, Deus sabe qual é a minha voz. Oh, glória ao nome de Jesus. Nós adoramos o que sabemos, mas estamos errados. E o verdadeiro adorador adora a Deus. Número 1, pela fé. 2, em espírito. 3, ele adora em verdade. Eu posso cantar na mentira, louvar na mentira, honrar na mentira, mas adorar só em verdade. Por isso Jesus disse: esse povo me louva com a boca, mas o coração está longe de mim. É tudo mentiroso. Lembra da oferta da viúva? Um bocado de mentiroso deu muito dinheiro. A única verdadeira foi a viúva. O que Jesus estava dizendo é assim: todo mundo aqui mentiu, só ela que foi verdadeira. Ou seja, adorar só em verdade. Deixa eu buscar um contexto para a gente começar a encerrar. O que é verdadeiro e o que é mentiroso. Estava Jesus numa casa e veio a mulher com um vaso de alabastro e derramou sobre Jesus. Quando Judas viu que ela derramou aquilo sobre Jesus, disse assim: ah, que desperdício! Poderíamos ter vendido por 300 dinheiros e repartido com os pobres. Aí a Bíblia diz assim: ele disse isso não porque cuidava dos pobres, mas porque era ladrão. Parece com alguém? Deixa para lá. A desculpa é para roubar de novo, mas vamos lá. Por que Judas calculou 300 dinheiro aquele vaso? 3 razões. Número 1, alabastro não é o conteúdo do vaso. Alabastro é a matéria-prima que se faz o vaso. E qual é a característica do alabastro? É que dá para ver a quantidade de essência que tem dentro. Segundo, pela quantidade que tinha no vaso, pelo tamanho. 3, e pelo cheiro, ele viu, era nardo puro. Pelo tamanho, quantidade e a essência nardo puro, vale 300. Ele disse que o perfume valia 300.
Mas quando ele foi entregar Jesus para ser condenado, ele vendeu por 30. Ele calculou, o perfume vale 300, mas o perfumado me dá 30, negócio fechado. Enquanto o mentiroso dá valor ao perfume, a verdadeira adoradora dá valor ao perfumado. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. O verdadeiro adorador tem na consciência, por mais que eu dê, por mais que eu louve, por mais que eu adoro, eu ainda estou devendo, porque Ele é digno de ser adorado. O que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o seu nome enquanto eu viver. Glória ao nome de Jesus. Terceira revelação, e eu encerro. Primeira revelação da vida da mulher. Segunda revelação das 3 casas adoradores. Terceira revelação, ela vira para ele e diz assim: eu, primeira pessoa do singular, sei, do verbo saber, que quando o Messias vier, nos ensinará tudo isso. Jesus é demais, né? Ele foi humilhado e fica na dele. Aí ele disse, como é que é? Ela disse, eu sei que quando o Messias vier, nos ensinará tudo isso. Aí Jesus disse, não, tá bom, então toma. Eu, primeira pessoa do singular, o artigo definido, sou que falo contigo. Oh, glória ao nome de Jesus. Terceira revelação, a revelação dele. A maior revelação da Bíblia. Jesus. Vou repetir. A maior revelação da Bíblia. Jesus. Do Gênesis ao Apocalipse, ele está ali, misteriosamente. Não existe a maior revelação da Bíblia. Jesus. Eu vejo algumas coisas do YouTube. Um dia eu estava vendo lá um professor do Senado, que eu até ouço, tal, mas o hebraico radical, ele não tem vogal, ele só tem consoantes, e para falar o nome de Jeová, o judeu lava a boca, e os judeus não conseguem falar, porque... Aí o cara falou, então fala o nome aí. Não vou falar não, porque é um mistério... Tudo isso acaba no Calvário. Jesus, a maior revelação. Jesus. O Filipe entrou numa, mostra-nos o Pai, Senhor, e basta. Jesus disse, como é que é? Mostra-nos o Pai e basta. Está comigo há tanto tempo e ainda não viu o Pai. Cadê? Olha para mim. Quem vê a mim, vê o Pai. E quem vê o Pai, vê a mim. Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Pedro diz, e o mistério que estava oculto em Deus, Deus nos revelou. Quem é? Jesus. Você pode adorá-lo, você pode aplaudi-lo. Jesus. Maior revelação. Jesus. E aqui eu encerro. Um sermão, ele tem introdução, começo, meio e fim. Vou repetir. Um sermão tem introdução, começo, meio e fim. É o corpo do sermão. Aqui, no Monte Gerezim, nós temos 2 sermões. Quais, pastor? O da Samaritana e o de Jesus. Qual é o corpo do sermão da Samaritana? Uma tradição, uma contenda, um poço, uma água parada, um cântaro, uma corda e uma cacimba. Mas essas coisas nunca mudaram a vida dela. Por isso ela disse, dai-me desta água para eu não voltar mais aqui. Água parada não muda a vida de ninguém. Oh, glória. Conceitos e preceitos de homem não muda a vida de ninguém. Legalismo não muda a vida de ninguém. Tradição não muda a vida de ninguém. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. E qual é o corpo do sermão de Jesus? O corpo do sermão de Jesus? Ele. O corpo do sermão de Jesus é Ele. O que muda a vida do homem? Jesus na introdução, Jesus no começo, Jesus no meio,
Jesus no fim. O que liberta o homem? Jesus na introdução, Jesus no começo, Jesus no meio, Jesus no fim. O que muda uma família? Jesus na introdução, Jesus no começo, Jesus no meio, Jesus no fim. O que cura o homem? Jesus na introdução, Jesus no começo, Jesus no meio, Jesus no fim. O que tem que ter nos nossos cultos? Jesus na introdução, Jesus no começo, Jesus no meio, Jesus no fim. O que falta em muitos louvores? Jesus na introdução, Jesus no começo, Jesus no meio, Jesus no fim. O que falta em muitas pregações? Jesus na introdução, Jesus no começo, Jesus no meio, Jesus no fim. O que falta em convenções? Jesus na introdução, Jesus no começo, Jesus no meio, Jesus no fim. Não sou contra coach, mas o que muda a vida do homem? Jesus na introdução, Jesus no começo, Jesus no meio, Jesus no fim. O que falta em nossos altares? Jesus na introdução, Jesus no começo, Jesus no meio, Jesus no fim. O que falta em nossos congressos? Jesus na introdução, Jesus no começo, Jesus no meio, Jesus no fim. O que falta em orações? Jesus na introdução, Jesus no começo, Jesus no meio, Jesus no fim. O que falta em nossos seminários? Jesus na introdução, Jesus no começo, Jesus no meio, Jesus no fim. Quem sente? Só quem sente. Ora, Machuri canta. Adore a Ele, 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 aplauda Ele, bendiga o nome dEle.